Vejamos rapidamente como foi a agenda de Ciro Gomes, ontem, 24 de setembro, antes do debate no SBT. Ciro Gomes se reuniu com representantes da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. O encontro foi no escritório de campanha, na zona oeste da capital paulista. O candidato ouviu propostas da entidade para criar um mandato fixo para o diretor-geral e blindar a instituição de qualquer interferência política. Ciro Gomes prometeu total autonomia à PF. Disse que vai trazer para ele a responsabilidade pelo combate ao crime organizado, intensificando a participação da Polícia Federal. Eu vou fazer como fiz como governador. Eu dei radical autonomia à polícia. É colocar uma legislação nova de apuração da lavagem de dinheiro, os algoritmos e o reconhecimento facial, que são elementos tecnológicos simbólicos daquilo que eu quero fazer, fazendo com que, no fim, até a legislação de segregação prisional das cabeças do crime organizado mude, filtrando as comunicações, inclusive para os advogados. O problema é que as pessoas que estão ocupando a presidência da República nos últimos anos têm contas com a justiça. Esse é o problema, e perdem completamente a autoridade para enfrentar. O filho do Lula foi acusado, os filhos do Bolsonaro acusados, ambos dependem da boa vontade de juízes que não julgam nunca. Depois do debate do SBT, os petistas, sem argumento para responder por que o Lula não foi ao debate, começaram a atacar Ciro Gomes, o chamando de cironaro. Porém, nesse mesmo debate, Ciro Gomes rebateu esse argumento dos petistas. Então, o Lula produziu uma onda de propaganda que é o seguinte: todo mundo que não for Lula é fascista. E ele tem a oportunidade de caracterizar de fascista o Bolsonaro. E ao invés de vir aqui, foge, desrespeitando você, desrespeitando a todos nós, porque ou já ganhou ou não tem como explicar. A minha candidatura, ela se deve, não é porque é fácil, não é simples. Eu sei que eu nunca fui o favorito. Eu, em 2018, estava dizendo ao povo brasileiro, pedindo a Deus, como faço hoje, que ilumine a minha palavra: olha, a solução para a corrupção generalizada do PT no governo e para a mais grave crise econômica da nossa história, que foi produzida pelo Lula e pelo PT, não é votar por negação no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência, não tem vivência e está sendo empacotado como um moralizador que nunca foi. Estou aqui dizendo ao lado dele, não quero fazer disso ofensa pessoal. Porém, o que está acontecendo no Brasil hoje? O Bolsonaro repete a mesma prática. Valdemar Costa Neto, o Lula deu o DENIT para roubar, foi preso e condenado no Mensalão. Agora o Bolsonaro é filiado ao DENIT. Eu estou pedindo a você, me dê uma oportunidade de mudar isso. O Brasil não aguenta mais isso. Enquanto os petistas inventam narrativas fantasiosas contra Ciro Gomes nas redes sociais, Ciro fez isso aqui no debate, enquanto Lula fugia. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu. Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel. E essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Não vou falar da biografia. Filhos envolvidos em compra com dinheiro em espécie. Quem é linha auxiliar é o Lula, que já está se fazendo de sonso, perguntando qual é o crime que o Bolsonaro cometeu. Outro dia eu fui num debate, não sei quem perguntou para mim se eu ia anistiar o Bolsonaro. Eu fiquei com vontade de perguntar para o jornalista: você sabe que crime que ele cometeu? Charlatanismo, que é uma pessoa que não tem qualificação de médico, ficar prescrevendo remédio. O Bolsonaro até hoje está fazendo isso. Você sabe que crime que ele cometeu? Prevaricação, que é um crime quando a autoridade é obrigada a tomar uma ação e não toma a ação, e isso causa prejuízo, no caso, 600 mil mortes, eu rio para não chorar. Você sabe que crime que ele cometeu? Por omissão, por coisa, deixou faltar vacina para as comunidades indígenas, todo mundo sabe. Eu acho que nisso ele comete um crime contra a humanidade, talvez não seja propriamente o genocídio. Você sabe que crime que ele cometeu? Homicídio por omissão, isso não tem a menor dúvida. Nenhuma dúvida há que muita gente morreu no Brasil por uma ação ou omissão do Bolsonaro e dessas diversas autoridades. Você sabe que crime que ele cometeu? Incitação ao crime, ou seja, você estimular que as pessoas descumpram as regras sanitárias de proteção à vida. Você sabe que crime que ele cometeu? Emprego irregular de verbas públicas. Você sabe que crime que ele cometeu? Crime contra a humanidade. Para mim, este é de todos o mais grave. O Lula tenta transformar em fascista todos que não se ajoelham para ele, e jornalistas militantes fazem parte dessa estratégia, desde 1989,
como fizeram contra o Brizola. O senhor demonstra nessa entrevista, o senhor está sendo bastante duro com o PT, com a esquerda. Tem feito críticas cada vez mais duras ao ex-presidente Lula, isso não é novidade. E, ao mesmo tempo, nós temos registrado um movimento do senhor em aproximação com a direita. O senhor não teme ser linha auxiliar do bolsonarismo nessa reta final? Eu gostaria de saber por que o senhor está procurando a direita? É para ter apoio dos militares, para conseguir se segurar no governo? Não, você está faltando com a verdade, vai me perdoar. E você não está fazendo isso por acaso, você está fazendo isso porque caiu na fake news do gabinete do ódio. Como eu leio muitas notícias patrulheiras, imprensa, porque o patrulhismo continua. Mas a minha... Pedro, isso é o que o gabinete do ódio, que o Lula financia a custo de muito dinheiro roubado, tem produzido no Brasil. Agora vem em função do PT, procurando encher o balão do PT. Não, você está faltando com a verdade, vai me perdoar. E você não está fazendo isso por acaso, você está fazendo isso porque caiu na fake news do gabinete do ódio. Esse de querer empurrar as pessoas, quando as pessoas não estão nessas posições. Que com os meios de comunicação, não, vamos jogar isto e a população vai pensar que é. Isso é mentira, mentira grosseira, calúnia. Isso é injúria a mim. Eu considero o Bolsonaro um bandido, despreparado, e por isso eu sempre fui oposição ao Bolsonaro. Intenção deliberada de querer me empurrar para... Não vão enganar o povo brasileiro. Isso é um método da ditadura. Para terminar o vídeo, vejamos esse trecho do Antônio Neto, esfregando verdades na cara de um petista lacrador. Leva o poste até o final para perder. E vai querer que a gente faça campanha para eles? O gol é pro outro lado, temos que jogar contra aquele gol. E naquele gol, o pior presidente da nossa história. É aquele que nós temos que atacar. É aquele que nós temos que atacar. Esse gol é contra. Você não sabe, é contra, gol nada. Contra. Esse é um gol contra. Contra correr o risco de bolsonarismo se manter no poder, não existe gol contra pior do que esse. Isso é um 7... Tem segundo turno pra isso. Tem segundo turno pra isso. Você acha que você não ganha o segundo turno? É um 7-0. É um 7-0 isso. 7-0 foi entregado para Bolsonaro há 4 anos atrás, quando o Ciro podia ganhar aquela eleição. Vocês não quiseram fazer isso. Não houve essa história. Olha, retira a candidatura do poste lá. Não, pelo contrário, leva o poste até o final para perder. Para depois sangrar 4 anos e depois eu volto. O poste, que é o Haddad, estava dizendo, tem vídeo aí, ele está dizendo, sabe o quê? O Lula queria concorrer a presidente da Lula de dentro da cadeia. O Ciro assistiu tudo muito bem comendo um croissant na Torre Eiffel em Paris, né? Não foi não, ele votou, não. Ele veio aqui e votou. O que vocês queriam é que ele fizesse campanha. Comendo um croissant bem gostoso. Não, ele votou. Você não seja irresponsável. Tchau pro povo ele voltou e votou, inclusive votou no Haddad. Agora, o que eles queriam... Por isso que tem que estar junto da gente. Por isso que tem que estar junto da gente. Preste atenção o que ele queria. Sabe o que eles queriam? Que ele fizesse campanha pro Haddad. O Haddad caminha com Eunice Oliveira no Ceará, com Renan Calheiros em Alagoas, sabe? E vai querer que a gente faça campanha para eles? Me perdoe. A gente tem um pouquinho de vergonha na cara.